O segredo espiritual. Olá, eu sou o Gabriel, líder do canal O Segredo Espiritual, e hoje quero conversar com vocês sobre o dia 30 de março de 2025. Nesse dia, o céu nos presenteará com um dos eventos astrológicos mais importantes deste século, a entrada de Netuno no signo de Áries. Esse movimento representa o encerramento de um extenso ciclo de Netuno em Peixes, que teve início em 2011 e dá lugar a uma nova era espiritual caracterizada pela ação, coragem e o surgimento de um novo tipo de consciência. Não se trata apenas de uma troca de planetas entre os signos. É uma transformação na frequência, na direção e na missão em comum. Netuno, o planeta ligado aos sonhos, à espiritualidade e ao inconsciente coletivo, permaneceu em Peixes por um período de 14 anos. Um posicionamento que é visto como natural, uma vez que Peixes é a sua casa astrológica. Nesse período, temos testemunhado um aumento nos movimentos de compaixão, uma abertura para emoções, a busca por uma conexão com o divino e, em diversos casos, uma neblina emocional que nos fez oscilar entre idealizações e tentativas de escapar da realidade. Com a entrada de Áries, esse planeta das águas adentra o elemento fogo, e o que antes era contemplação transforma-se em impulso. O que era sutil torna-se direto, e o que era sonho começa a pedir ação. A última vez que Netuno passou por Áries foi por volta da década de 1870. Estamos tratando de um ciclo que ocorre apenas a cada 150 anos. Essa singularidade faz com que o momento presente seja realmente extraordinário. O trânsito de Netuno por cada signo leva cerca de 14 anos, e o que ocorre durante esses períodos influencia de forma significativa não apenas os indivíduos, mas também as estruturas espirituais, sociais e até políticas da humanidade. Dessa forma, o que começa agora irá influenciar a consciência coletiva até 2039. Estamos vivendo um momento de grandes mudanças espirituais, onde velhos padrões ficam para trás e novas formas de identidade, missão e propósito começam a surgir. E tem algo ainda mais especial neste ciclo: a conexão com uma sequência rara de eclipses em março, que atuam como impulsionadores da transformação. A entrada de Netuno em Áries, logo depois desses eventos, não é uma simples coincidência. É uma ativação cósmica que foi cuidadosamente planejada. E aqui está algo que poucos têm comentado. Além da alteração astrológica, esse trânsito sinaliza o começo de uma nova forma de comunicação espiritual. Uma em que a ação não será apenas o resultado da fé, mas sim a sua própria manifestação. O período de espera tranquila está chegando ao fim. A espiritualidade agora se ergue, avança e se fortalece. Nos capítulos que estão por vir, iremos explorar não apenas os aspectos técnicos e históricos desse evento, mas também a sua essência espiritual, a convocação que ele traz para cada alma desperta e a grande revelação que começa a se desenrolar a partir de 30 de março de 2025. A passagem de Netuno de Peixes para Áries não se trata apenas de uma mudança de arquétipos, mas sim de uma transformação espiritual que afeta a todos nós em nível coletivo. Ele sinaliza o encerramento de um ciclo místico, fluido e reflexivo, e dá início a uma nova fase de ação espiritual, onde a consciência não se dissolve mais, mas se fortalece. A passagem entre esses dois signos, que representam elementos opostos, água e fogo, também simboliza uma transformação na maneira como a humanidade se conecta, expressa e integra o sagrado. Desde 2011, com Netuno em Peixes, o mundo entrou em um profundo mar de sensibilidade espiritual. O interesse por assuntos como meditação, empatia, intuição, transcendência e compaixão cresceu bastante. Ao mesmo tempo,
Muitas pessoas se viram mergulhadas em confusão, buscando escapar da realidade e se deixando levar por crenças enganosas. Esse período funcionou como um despertar coletivo para o que é invisível, mas também trouxe à tona o lado obscuro de uma espiritualidade mal interpretada. Aquela que entorpece em vez de promover transformação. A Era de Peixes representou um período de plantio dos sonhos espirituais, mas também foi marcada por névoas e por idealizações que não se conectavam com a realidade prática. Com a entrada de Netuno em Áries, estamos assistindo a uma transição do elemento água para o elemento fogo. Se Peixes nos mostrou como fluir, Áries nos ensinará a queimar com intensidade. A sensibilidade continua, mas agora está focada. A intuição se converte em coragem. Refletir nos leva a tomar decisões. O fogo de Áries não está aqui para apagar os sonhos de Netuno. Ele vem para iluminá-los. Essa transformação de elemento traz consigo uma nova maneira de vivenciar a espiritualidade. Uma espiritualidade concreta, cheia de propósito, que se lança ao mundo e faz acontecer. É como se o céu falasse: chegou o momento de se levantar e realizar tudo o que foi sonhado. Essa mudança não é algo comum. Ela cria um portal espiritual que ficará aberto por cerca de... Antes de chegarmos a essa verdade, quero compartilhar com você um ponto muito importante. Se você é verdadeiramente o escolhido, você assistirá a este vídeo até o fim. Você saberá em seu coração que esta mensagem é para você. Então, você vai querer ficar e prestar atenção a cada palavra. No entanto, há uma possibilidade de que, se você não for o escolhido, você pode não passar. Isso é aceitável. Nem todos estão prontos para este grau de compreensão, mas você está aqui por uma razão. Juntos, nesta comunidade em expansão, estamos decodificando o cosmos. Se você quiser que o universo saiba que está pronto para ouvir esta mensagem completamente, digite 777 nos comentários enquanto me ouve tocar este vídeo repetidamente. Se você quiser sentir a intensidade e garantir que está recebendo tudo o que ele tem para dar, dê tempo para ser gravado. Permita que estas palavras ressoem por todo o seu corpo e observe enquanto sua realidade começa a mudar. 150 anos. O que começamos agora não trará benefícios apenas para esta geração. Será um legado energético que impactará as futuras. É como uma semente cósmica semeada nas chamas da consciência, destinada a se desenvolver ao longo de muitas décadas. O começo deste ciclo é um convite para líderes espirituais, curadores, buscadores e todos que sentem que sua missão está relacionada à criação de um novo mundo. A influência da mudança é também algo que remete a questões antigas e kármicas. A última vez que Netuno estava em Áries foi entre 1861 e 1875, momentos que foram marcados por revoluções espirituais discretas, mudanças nas crenças religiosas e o surgimento de movimentos que transformaram a fé e o misticismo. Neste momento, estamos despertando memórias espirituais profundas que podem se manifestar através de sonhos, intuições e revelações. As pessoas que têm conexões espirituais com esse ciclo anterior podem perceber essa ativação de maneira mais intensa, como se estivessem reatando algo que ficou pendente por várias gerações. Não se trata apenas de uma alteração no céu, mas sim de uma transformação na essência do tempo. A espiritualidade das pessoas está passando por um processo de transformação. Todos nós, de alguma maneira, estamos sendo convidados a fazer parte dessa nova arquitetura sagrada. O véu se levanta, e no que antes havia apenas névoa e reflexão, agora existe uma nova direção, intensidade e um propósito claro. Para entender a profundidade dessa transformação cósmica, é fundamental se aprofundar no simbolismo de seus principais personagens, Netuno e Áries. Cada um deles simboliza forças arquetípicas intensas, e o encontro entre eles dá início a uma fusão singular.
a junção do mundo dos sonhos com o mundo da ação. Ao entendermos o que cada um deles representa, notamos que não estamos apenas diante de uma nova forma de convívio, mas sim do surgimento de uma nova era espiritual. Netuno é o planeta que representa os sonhos, a espiritualidade, o misticismo e o inconsciente coletivo. Ele não se expressa com palavras diretas. Ele comunica seus pensamentos por meio de símbolos, imagens, emoções e visões. É o Senhor das águas profundas, um lugar onde residem tanto os dons mais sagrados quanto os enganos mais astutos. Ele desfaz as barreiras do ego, liga almas que transcendem o tempo e convida todos a explorar o que não se vê. No entanto, também pode enganar, desviar a atenção e levar à fuga da realidade. A luz de Netuno é incrível, mas pede um olhar atento. Áries, por sua vez, representa o início, a energia do impulso e o espírito pioneiro. É a chama que dá início à jornada, o guerreiro que segue em frente sem titubear, mesmo diante do que ainda não conhece. Áries simboliza a bravura, a singularidade e a urgência de tomar atitudes. Onde Netuno imagina, Áries faz acontecer. Aonde Netuno se manifesta, Áries faz suas escolhas. Lá, onde Netuno observa o infinito, Áries planta sua bandeira e anuncia: é por aqui que seguimos. Quando Netuno ingressa em Áries, acontece uma união entre o sonho e a ação. Não é mais hora de apenas sonhar com mundos melhores. É hora de fazê-los acontecer. As visões espirituais que antes estavam nos reinos sutis agora buscam um corpo, uma direção e um movimento. A fé deixa de ser algo que vivemos sozinhos e se transforma em uma energia que nos impulsiona. Essa conexão entre o sagrado e o corajoso dá início a uma revolução espiritual, que não ocorre em altares ocultos, mas sim em escolhas claras, decisões audaciosas e ações que refletem o que antes era apenas algo interno. Essa integração é desafiadora porque demanda um certo equilíbrio. Netuno pode se sentir um pouco deslocado sob a energia intensa de Áries, já que acaba perdendo um pouco de sua natureza fluida e abstrata. No entanto, é exatamente essa chama que o impulsa a se expressar de maneira mais clara, prática e acessível. A espiritualidade passa a ser mais do que apenas um momento de reflexão. Ela se transforma em uma verdadeira missão. A sensibilidade ganha um novo rumo. A compaixão se converte em coragem. O encontro entre esses dois arquétipos simboliza o surgimento de uma nova maneira de vivenciar o sagrado. Uma espiritualidade que se concretiza, uma fé que se manifesta em ações, um sonho que se transforma em realidade. O céu nos proporciona não apenas inspiração, mas também motivação. E para aqueles que ouvirem este chamado, os próximos anos serão uma excelente oportunidade para cultivar ações que surgem do coração e têm o poder de transformar o mundo. Para entender a grandeza do que está por vir com Netuno em Áries, é essencial refletir sobre o passado. A última passagem desse planeta por esse signo aconteceu entre 1861 e 1875, um período marcado por uma grande agitação espiritual e uma reconfiguração dos sistemas de crença. Embora muitos ainda não percebam, esse foi um período repleto de profundas mudanças que, mesmo que não sejam visíveis, reverberam até os escolhidos. O momento para transformar sua vida espiritual chegou. Você sabia que você foi escolhido para viver uma experiência espiritual única? Sua luz interior está pronta para emergir e superar qualquer escuridão que esteja tentando te impedir. Eu sou Gabriel, e assim como você, fui chamado para essa jornada de despertar espiritual. Tenho ajudado muitas pessoas a desbloquear o seu poder oculto e a encontrar seu verdadeiro propósito. Quero te apresentar uma ferramenta que vai mudar sua jornada espiritual, o audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Este conteúdo profundo e poderoso, com mais de 1 hora de sabedoria, vai te guiar em técnicas essenciais para proteger sua energia,
fortalecer sua conexão com o divino e despertar o poder que você nem sabia que tinha. Ao adquirir este audiolivro, você também receberá 33% de desconto no meu e-book exclusivo, onde você aprenderá a desbloquear seu terceiro olho e ver além do que é visível. Esta é a oportunidade que você estava esperando para liderar sua própria jornada de crescimento espiritual e viver o propósito que Deus escolheu para você. Não perca tempo. Clique no link na descrição e comece agora a sua transformação espiritual. Juntos, vamos desbloquear o seu poder mais profundo e alcançar a vitória que foi destinada a você. Dias de hoje. Naquele período, diversos movimentos começaram a questionar as estruturas religiosas tradicionais. O espiritismo ganhou destaque na França, impulsionado por Allan Kardec, que trouxe a proposta de se comunicar com o mundo espiritual de maneira racional e organizada. Nos Estados Unidos, os movimentos espiritualistas estavam se espalhando, enquanto aumentava a busca por uma espiritualidade mais pessoal e menos ligada às instituições. Além disso, havia um crescimento nas práticas ocultistas e esotéricas, que anos mais tarde romperiam com o misticismo vitoriano e chegariam a influenciar até o século XX. A ciência, por sua vez, começava a se aproximar dos mistérios da consciência, da alma e da existência que vão além do corpo físico. Tudo isso fazia parte de uma revolução espiritual discreta, um solo frutífero sendo cultivado para a ampliação da consciência que estamos experienciando hoje. Ao fazermos essa comparação, notamos que o momento atual tem uma ressonância muito marcante. Atualmente, a humanidade está passando por um grande despertar espiritual, como não se via há séculos. Práticas como meditação, astrologia, canalização, cura energética, conexão com os ancestrais e retorno à natureza estão recrudescendo e alcançando um público cada vez mais diversificado. As religiões tradicionais têm sido alvo de questionamentos e novas manifestações de fé, que são mais flexíveis, inclusivas e genuínas, estão surgindo. Existe um anseio comum por autenticidade, por uma experiência espiritual que se manifeste de forma concreta e por mudanças que realmente façam a diferença. É precisamente neste ponto que o novo trânsito de Netuno em Áries se conecta. Ele não aparece apenas como uma repetição cíclica, mas sim como um avanço contínuo de um movimento que começou há mais de 150 anos. Com um acesso muito maior à informação, conexões ao redor do mundo e um crescimento espiritual coletivo, a nova transição de Netuno por Áries traz a promessa de um que pode ser considerado um renascimento espiritual. Essa nova renascença não vai acontecer nos templos antigos, mas sim nas ações do dia a dia. Ela surgirá a partir das escolhas éticas, do compromisso com causas nobres, da ousadia de vivenciar a espiritualidade livre de receios e da formação de comunidades que conectam fé, ação e propósito. A verdade espiritual deixará de ser algo apenas interior e começará a causar impactos que podem ser percebidos externamente. O atual cenário está pronto. Sentimos uma necessidade intensa de encontrar sentido, ter um propósito e viver de forma autêntica. A entrada de Netuno em Áries é como uma chama que dá início a esse novo ciclo. A história nos revela o que já aconteceu. O agora nos chama para aquilo que ainda precisa ser criado. Estamos mais uma vez à beira de um novo tempo, e aqueles que percebem isso já começaram a se renascer internamente. Apesar de a entrada de Netuno em Áries ser um marco significativo para o coletivo, seu efeito não será igual para todos. O céu está emitindo uma nova frequência para a Terra, mas cada pessoa a percebe conforme sua disposição, sensibilidade e nível de evolução. Assim como a luz do Sol ilumina tudo ao seu redor, mas é filtrada de maneira única por cada superfície, o fogo espiritual de Netuno em Áries irá gerar reações variadas, que podem ir desde um profundo despertar até uma resistência inconsciente.
Algumas pessoas vão vivenciar esse impacto de maneira profunda e transformadora. Essas serão as almas que já estão preparadas, aquelas que têm se dedicado há anos a trabalhar silenciosamente em seu campo energético, sua consciência e sua missão. Para elas, o trânsito representará uma liberação de talentos, de trajetórias, de coragem. Elas perceberão rapidamente a nova energia que está chegando e reagirão com ação. Projetos que estavam parados, ideias que pareciam inacessíveis e antigas vontades que foram reprimidas começarão a se organizar de maneira clara. Quando o espírito se alinha, a ação se torna uma consequência natural. Por outro lado, existem pessoas que negam ou resistem. Não é sempre por maldade ou falta de conhecimento, mas sim por medo. A energia de Áries acende um fogo que queima as zonas de conforto, impulsionando a necessidade de deixar para trás o que não é mais útil. Para muitas pessoas, isso provoca uma carga emocional pesada, ansiedade, crises de identidade e até mesmo sintomas físicos. A alma sente que é hora de mudança, enquanto a mente tenta manter tudo do jeito que está. Essa situação provoca um clima de tensão. É a busca por manter os sonhos vivos, mesmo quando é hora de acordar e colocar tudo em prática. Algumas pessoas podem sentir esse momento como confuso ou até paralisante. Isso ocorre quando há muito barulho, muitas distrações, ambientes sobrecarregados e relacionamentos que consomem nossa energia. Apesar de Netuno estimular a espiritualidade, a pessoa tem a sensação de que não consegue progredir. Essa sensação de bloqueio não quer dizer que a energia não esteja por aí, mas sim que a alma ainda não conseguiu se conectar com ela. Nessas situações, é importante parar, se acalmar, organizar as ideias. A força está presente ao nosso redor, mas é necessário respirá-la com propósito. Por isso, é fundamental se preparar espiritualmente. Não somente para aqueles que já estão trilhando essa jornada, mas para todos que sentem, mesmo sem entender, que algo grandioso está acontecendo. Preparar-se é um processo que envolve desacelerar, ouvir a si mesmo, limpar a mente e criar espaço para novas experiências. É perceber que a mudança vai acontecer, mas você pode optar por enfrentá-la de forma consciente ou ser levado por ela. O céu não se apressa. Ele faz um convite. No entanto, aqueles que aceitarem esse convite com coragem e sinceridade terão a oportunidade de experimentar uma das fases de crescimento espiritual mais intensas desta geração. Netuno em Áries não só solicita fé, ele cobra uma reação. Quanto mais preparado você estiver, mais tranquila será a sua jornada. Por muito tempo, a espiritualidade esteve ligada ao silêncio, à introspecção e a uma contemplação afastada do mundo. E, de certa forma, isso era necessário. Era necessário mergulhar nas águas profundas de Netuno em Peixes para recuperar a sensibilidade da alma, valorizar a empatia e apreciar a beleza do que é invisível. Mas agora chegou ao fim o tempo de reflexão. Com Netuno entrando em Áries, começa uma nova forma de espiritualidade, a da ação. Este momento de transição representa o encerramento de um período de sonhos despretensiosos e de idealizações imprecisas. Nos anos em que Netuno esteve em Peixes, era comum nutrir visões de um mundo melhor, sonhar com projetos inspiradores e cultivar desejos de mudanças, mesmo sem necessariamente trazê-los à realidade. Houve uma ampliação da consciência, mas também uma certa dispersão. Muitas ideias acabaram ficando apenas no campo do um dia, e muitas pessoas continuam em uma espera que parece não ter fim, esperando pela aprovação divina, pelo momento ideal, pelo sinal que realmente confirme. Mas agora, tudo muda. O fogo de Áries não tolera a inércia. Ele pede uma resposta rápida. Netuno em Áries traz a necessidade de ação e realização. A espiritualidade é aquela que se conecta com a realidade e se dedica a agir.
A compaixão precisa se transformar em ações concretas. As intuições precisam se transformar em decisões. As visões que temos à noite precisam se tornar realidade durante o dia. A alma já não aguenta mais a distância entre o que sente e o que realmente faz. Esse movimento espiritualiza a ação, em vez de apenas buscar o recolhimento. Neste momento, a melhor coisa a fazer é rezar. Criar é um ato de reflexão. Tomar uma posição é se colocar em um nível mais alto. Isso gera uma sensação de urgência para vivenciar experiências espirituais. Não é ansiedade, é um chamado. Uma sensação intensa começa a florar dentro de mim, como se o tempo estivesse se comprimindo, clamando por atenção. Os talentos se tornam mais fortes, mas trazem com eles uma sensação de inquietação. O que você fará com isso? Muitas pessoas vão sentir esse fogo dentro de si, essa vontade de se levantar e criar algo, mesmo sem ter ideia de como começar. Esta é a alma se manifestando em resposta ao novo idioma do céu. E com esse novo idioma, aumenta também a intolerância a situações que não estão em sintonia com a alma. O que antes era aceito por praticidade, agora começa a causar um grande desconforto. Relações sem sinceridade, lugares que escondem a luz, empregos que carecem de propósito, tudo isso se torna insustentável. A energia de Áries, impulsionada pela sensibilidade de Netuno, não só revela o que não faz mais sentido, como também nos força a agir. Chega de usar máscaras espirituais ou de fazer entregas pela metade. Essa é a nova linguagem espiritual. Agir, movimentar, criar e transformar. É o verbo vivenciado na prática. Não é suficiente apenas saber, é necessário colocar em prática. Cada ação, por mais simples que seja, se transforma em um altar, em um ritual, em uma ligação entre o céu e a terra. Quem se adaptar a esse novo fluxo experimentará uma espiritualidade dinâmica, autêntica e altamente gratificante. Agora, o sagrado não se camufla mais por trás de palavras bonitas. Ele se manifesta por meio das ações. Cada gesto autêntico a partir de agora será a mais sublime forma de oração. Embora a chegada de Netuno em Áries seja percebida como o marco de uma nova era de ação espiritual, existe um aspecto menos discutido, mas que é totalmente essencial dessa mudança: a desconstrução das ilusões. Netuno, além de ser responsável pela espiritualidade e pelo inconsciente, representa também o grande arquétipo das ilusões coletivas, dos encantamentos da mente e das verdades confusas que sustentam nossas zonas de conforto. Quando ele deixa Peixes, seu signo de origem, essas ilusões começam a desaparecer, muitas vezes de maneira repentina e desconfortável. Nos anos em que Netuno está em Peixes, vivemos uma época repleta de altos ideais, mas que também é marcada por ilusões espirituais. A procura por algo que transcenda a realidade, assim como a valorização da intuição e da empatia, aumentaram bastante. No entanto, isso também criou um ambiente propício para ilusões, fugas da realidade e crenças que se esquivam da responsabilidade. A espiritualidade, em várias situações, acabou se transformando em um abrigo para a inação, uma justificativa para não tomar posição, um ambiente onde palavras gentis mascaram atitudes que estão distantes da realidade. Atualmente, com Netuno em Áries, essa confusão começa a se desvanecer. A energia de Áries é direta e não aceita falsidades. Ele traz à luz com vigor tudo o que estava oculto sob o tapete espiritual. As ilusões coletivas começam a desmoronar. Ideais utópicos, gurus inquestionáveis, promessas de transformação sem esforço e a fé que não faz sentido com a vida do dia a dia. A atitude de Áries busca autenticidade. Assim, começa um processo profundo de revelação de autoilusão e crenças que nos limitam. Essa clareza pode surgir de maneira surpreendente. Sonhos que aparentavam ser promissores se mostram apenas ilusões.
Relacionamentos que aparentavam ser espiritualmente elevados acabam revelando padrões de dependência e manipulação. Propósitos que parecem ser perfeitos muitas vezes mostram que estão fora da realidade e da responsabilidade. Não é uma questão de fracasso, mas sim de clareza. É o instante em que a alma deixa de confundir espiritualidade com uma forma de escapar e começa a vê-la como uma verdadeira missão. A realidade prática de Áries derruba as ilusões idealizadas de Netuno em Peixes e nos convida a reconstruir, agora com fundamentos sólidos. As respostas a essa desilusão vão ser diversas. Muitas pessoas irão resistir, tentando preservar as aparências espirituais que construíram ao longo dos últimos 10 anos. É possível que algumas pessoas se agarrem ainda mais às crenças que já não têm fundamento, por receio de enfrentar a dureza da realidade. No entanto, outras pessoas vão encarar esse processo como uma forma de libertação. Essas pessoas entenderão que, ao enxergar o que antes estava oculto, adquirem controle sobre a sua própria vida. Ver é o caminho para a cura. Ver é ter a oportunidade de recomeçar. Esse lado oculto do trânsito é, na verdade, um dos seus maiores presentes. É só quando o véu se levanta que conseguimos agir com clareza. Para se desenvolver uma espiritualidade genuína, é necessário desfazer o encantamento do que era apenas uma ilusão. Esse momento será um marco importante neste novo ciclo. Aqueles que aceitarem a desilusão estarão prontos para experimentar uma fé mais verdadeira, mais livre e profundamente transformadora. Com Netuno entrando em Áries, a transformação não se dá apenas no coletivo ou nos sistemas espirituais externos. Ela adentra profundamente a identidade individual de cada pessoa. Esse trânsito impacta de maneira profunda a maneira como cada pessoa se enxerga espiritualmente, solicitando uma mudança de perspectiva significativa. A questão que devemos nos fazer não será mais no que você acredita, mas sim, quem é você na sua espiritualidade? A alma é convocada a deixar de se perder em ideais comuns e a, com coragem, afirmar sua própria voz sagrada. Essa mudança se inicia com questões profundas sobre a nossa identidade espiritual pessoal. Muitas pessoas acabam percebendo que adotaram crenças, práticas e atitudes em função do que viram no ambiente ou na influência de grupos, sem realmente terem incorporado isso como uma verdade pessoal. Esse trânsito provoca uma agitação interna que nos impulsiona a sair do rebanho espiritual coletivo. Sinto claramente que isso já não me representa mais. Esse desconforto é o primeiro indício de que você está começando a se libertar. Netuno se despede da fluidez infinita de Peixes, onde tudo se mescla e se desfaz, e adentra agora o território direto e assertivo de Áries. Isso sinaliza o término da dissolução de fronteiras que teve destaque nos últimos anos. Ao invés de buscar se encaixar em tudo e em todos, a alma começa a se desenvolver espiritualmente de forma individual. A gente começa a perceber que existe um caminho singular que devemos seguir, uma missão que não pode ser delegada a outros, nem escondida por trás de crenças comuns. Esse é o convite à autonomia espiritual. É exatamente nesse momento que Netuno em Áries chama para uma liderança espiritual genuína. Não se trata de uma liderança convencional que se baseia em hierarquias ou instituições, mas sim de uma liderança que surge através do exemplo, da ação e da coragem de permanecer fiel à própria essência, mesmo que isso signifique não ter a aprovação dos grupos tradicionais. Cada pessoa é convidada a brilhar com sua própria luz, a tomar a frente de sua jornada com determinação e a inspirar os outros não apenas com palavras, mas pela sua presença. Assim, há um afastamento natural das tradições coletivas. Não é por negação ou arrogância, mas sim por um senso de maturidade. O que antes nutria, agora constrange. O que antes trazia segurança, agora se revela como uma limitação.
As bases que ainda mantêm espiritualidades rígidas, hierárquicas e fundamentadas no medo começarão a se enfraquecer. E, em seu lugar, surgirão trilhas únicas, maneiras novas de vivenciar a fé, mais pessoais, mais criativas, mais conectadas à essência. Durante esse processo, habilidades que estavam adormecidas, como coragem, pioneirismo, autenticidade e iniciativa espiritual, começam a se manifestar. A pessoa percebe que não pode mais aguardar a autorização de ninguém. É hora dele se levantar, tomar uma atitude, quebrar padrões e concretizar o que antes era apenas uma ideia. E esse despertar vem acompanhado de um certo desconforto no começo. É normal ter dúvidas, sentir-se inadequado e passar por crises de pertencimento. Tudo isso faz parte da transição. A alma, ao se fortalecer, precisa passar pelo deserto da solidão para alcançar o solo seguro da sua verdade. Essa mudança na identidade espiritual é algo bem profundo. Ela sinaliza o início de uma nova geração de pessoas em busca de conhecimento. Não são mais seguidores silenciosos, mas líderes cientes de seu papel. Deixe de ser apenas seguidor de métodos prontos e torne-se um criador de trajetórias autênticas e vibrantes. A espiritualidade se torna algo pessoal, que não pode ser transferido nem negociado. Cada passo que damos em direção a essa identidade é como uma afirmação vibracional. Eu sou e estou preparado para ser completo naquilo que acredito. A entrada de Netuno em Áries vai além do despertar pessoal. É como uma onda sutil que atinge o inconsciente coletivo e começa a esboçar os contornos de uma nova consciência global. O efeito desse trânsito vai além das esferas espirituais individuais e começa a afetar culturas, movimentos sociais, lideranças, maneiras de se organizar e até mesmo as políticas públicas. Estamos passando por uma mudança que não apenas toca os corações, mas também refaz a maneira como a humanidade se conecta com o sagrado em seu dia a dia. Esse impacto inicia-se com uma transformação perceptível na consciência coletiva da humanidade. Depois de anos de uma jornada espiritual focada no interior, no silêncio, na introspecção e na sensibilidade emocional, agora surge um desejo renovado de colocar em prática tudo o que foi aprendido. O despertar agora se volta para o exterior. As perguntas passam a ser mais do que apenas quem sou eu espiritualmente? E começam a incluir o que posso mudar ao meu redor com o que descobri. Observa-se uma evidente mudança do espiritual passivo para o espiritual ativo. Dessa forma, aparecem lideranças espirituais com um novo caráter. Indivíduos comuns que combinam compaixão e ação, sensibilidade e firmeza, fé e realização. Essas lideranças não precisam necessariamente estar em púlpitos ou em posições oficiais. Elas irão se expressar por meio de movimentos comunitários, projetos com impacto social e iniciativas que promovam a cura interior junto com a justiça social. A espiritualidade deixa de ser apenas um abrigo e se transforma em uma ferramenta de mudança real. O líder espiritual contemporâneo é aquele que age, mesmo que de forma discreta, e cujas escolhas são fundamentadas na essência do espírito. O mundo está começando a viver o despertar de movimentos espirituais que trazem mudanças reais. Comunidades regenerativas, escolas com consciência, iniciativas que promovem a reconexão com a terra, redes de apoio que têm um propósito em comum e terapias integrativas voltadas para populações em situação de vulnerabilidade. A fé atua como uma ponte que liga o mundo invisível às necessidades concretas da humanidade. O espiritual não estará mais isolado do social, ele dará suporte a ele. Neste novo período, também ocorre uma superação do pensamento mágico que não se traduz em ações. Netuno em Peixes trouxe um clima de idealização. Surgiram diversas promessas de mudança vibracional sem necessidade de esforço, de cocriação que ignora a responsabilidade e de cura sem envolvimento.
Áries já não permite mais viver nessas ilusões. Ele exige ação, dedicação e determinação. A espiritualidade que não traz resultados significativos ficará para trás. A nova espiritualidade será algo que poderemos perceber, não através de números, mas pela mudança que provoca nas realidades ao nosso redor. Com essa nova consciência, surge a possibilidade de realizar reformas sociais e políticas que sejam fundamentadas em princípios espirituais. Propostas de lei que valorizam a dignidade humana, iniciativas de conscientização pautadas em princípios éticos universais e formas de liderança comunitária enraizadas na empatia, na prestação de serviços e na coragem moral. O espiritual vem ganhando um espaço institucional aos poucos, mas de maneira cada vez mais evidente. Não se trata de uma religião imposta, mas sim de valores que vivemos e praticamos. Com isso, podemos esperar um impacto histórico semelhante ao que aconteceu no século XIX, durante o último trânsito de Netuno por Áries. Naquele momento, as sementes foram semeadas em silêncio. Hoje, elas estão florescendo. Agora, novas sementes estão sendo plantadas, com mais iluminação, mais consciência e um alcance maior. Estamos adentrando um novo capítulo na história da humanidade, e a espiritualidade será a força motriz de muitas das revoluções que ainda estão por vir. Com Netuno, o planeta que rege os sonhos, transitando pelo fogo intenso e dinâmico de Áries, o universo dos sonhos ganha novas cores, ritmos e significados. Os sonhos, que durante a passagem por Peixes eram sutis, cheios de símbolos e muitas vezes envoltos em mistério, agora se tornam mais diretos, práticos e intensos. A linha que separa o que podemos ver do que está oculto se torna mais sutil e as mensagens do mundo espiritual ficam mais fortes. O céu começa a se expressar com mais clareza e os sonhos se tornam mapas reais para nossa jornada espiritual. É claro que a qualidade dos sonhos mudou. Anteriormente, eram comuns imagens vagas, arquétipos mutáveis e sensações que muitas vezes fugiam à compreensão lógica. Quando Netuno está em Áries, os sonhos passam a trazer comandos, orientações, expressões específicas e instruções bem definidas. A alma recebe direcionamentos para atuar, fazer escolhas, desenvolver e avançar. O plano espiritual passa a se manifestar como uma central de estratégias, deixando de ser apenas um local de refúgio ou para contemplação. Cada vez mais, os sonhos que temos à noite vão se manifestar como recados e missões espirituais. Alguns vão se parecer com um treinamento, situações em que o sonhador desempenha funções, faz escolhas ou é colocado à prova em condições extremas. Algumas pessoas terão um tom de revelação, como se ali estivesse sendo anunciada uma nova fase de sua jornada espiritual. Em várias situações, ao acordar, a emoção pode ser bastante forte e a impressão de que aquilo não foi só um sonho pode surgir com frequência. Neste novo ciclo, o espírito utiliza o sono como um espaço de ativação. No entanto, não serão apenas os sonhos da noite que sofrerão influência. Os devaneios diurnos, aquelas imagens mentais que aparecem de forma espontânea nos momentos de distração ou silêncio, também passarão por transformações. O que antes era apenas uma fuga, imaginação ou fantasia, agora se torna em visualizações que podemos concretizar. A pessoa começa a perceber com mais nitidez o que precisa criar. A visão do projeto se materializa, assim como a obra e a decisão que deve ser tomada. A imaginação se transforma em um passo inicial para a ação, como se o espírito experimentasse no plano sutil tudo aquilo que será vivenciado na realidade física. Imagens que aparecem com frequência também se destacam. Símbolos como portas, caminhos, fogo, pontes, espadas, embarcações ou imagens de liderança espiritual surgirão frequentemente para várias pessoas. Esses símbolos não são resultado do acaso. Eles representam a alma se preparando para ganhar vida e se movimentar.
Eles destacam a força, o corte, a travessia e o convite. Esses sinais precisam ser vistos como uma forma de nos alinhar com o novo ciclo de Netuno. Por isso, é muito importante anotar os sonhos e perceber os padrões que aparecem. Manter um caderno perto da cama, onde você pode anotar frases, sentimentos e imagens, e revisitar essas anotações com frequência. Tudo isso contribui para entender melhor a forma como o seu espírito está se expressando. Neste momento, os sonhos vão além de simples mensagens. Eles se transformam em vislumbres do futuro e guias para a ação espiritual. Desconsiderá-los seria desperdiçar orientações importantes. O céu está se manifestando, e agora com uma voz mais contundente. Para aqueles que prestam atenção tanto enquanto dormem quanto quando estão acordados, não apenas a inspiração vai aparecer, mas também a orientação. Durante o período em que Netuno está em Áries, sonhar se torna o primeiro passo para concretizar o que a nossa alma deseja realizar. O trânsito de Netuno para Áries não ocorre de forma isolada. Ele faz parte de um contexto celestial mais amplo, que é caracterizado por uma forte sequência de eclipses, transformando março de 2025 em um mês de renovação espiritual coletiva. Essa sincronicidade cósmica não acontece por acaso. Ela potencializa e cria as condições necessárias para que a energia de Netuno em Áries se fixe com intensidade e intenção. É como se o céu estivesse,